Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar para vocês, atenção, uma super proposta pedagógica para o concurso do IBGE 2016. Edital publicado, agora é hora de vocês aí se organizarem, planejarem e estudarem, né? Aqui no LAC Concurso, papo reto com vocês, é a única escola do Brasil. Vou falar de novo, a única escola do Brasil que tem projeto pedagógico. Aqui você estuda em regime de meta. Todos os dias, tá certo? Você tem uma meta de estudos. E papo reto com você. Se você cumprir as suas metas de estudos, você pode ter absoluta certeza que você ficará altamente competitivo para o concurso. Então, aqui no LAC é o seguinte, você se preocupa em cumprir as suas metas. Faça de sua meta a sua missão, cara. Cada meta cumprida pode ter certeza que é um pequeno degrau que você deu rumo à aprovação. Assim tem sido feito aí ao longo dos anos. Nós criamos o Personal Coach faz 3 anos. Nesses 3 anos nós tivemos milhares de casos de aprovação no Brasil todo, graças a Deus, tá certo? É um método aí muito interessante, quem faz gosta, fica fã de carteirinha, tá certo, meus amigos? Então, vamos lá fazer uma breve análise para vocês do concurso aí do IBGE, vamos para algumas informações básicas, tá certo? As inscrições no concurso IBGE estão abertas, vão do dia 4 de janeiro até o dia 28 de janeiro, as inscrições do IBGE. Tá certo? A data da prova do concurso, no dia 17/4. Professor, o que você fala em relação à data? Eu digo para vocês o seguinte, meus amigos, minhas amigas, olha só. Olha, pelo conteúdo programático, a quantidade de disciplinas, papo reto com você, se você tiver um plano de estudos, um projeto pedagógico, uma disciplina, uma determinação, pode ter certeza, garanto para você, que lá no dia 17/4 você estará disputando vagas, você estará competitivo para o concurso do IBGE. Dá tempo, tá certo? Dá tempo aí, normalmente aí, os concursos são aí 45 dias aí, no máximo 60 dias da data da publicação até a data da prova aí, e aqui tem um prazo um pouco maior, ou seja, é oportunidade. E você não pode perder a oportunidade, cara. Sabe por quê? O professor está nessa vida de concurseiro há 19 anos. Eu adoro o que eu faço, né? Se eu não gostasse do que eu faço, eu já estava fazendo outra coisa aí. Digo para você, ano após ano, papo reto, cara, ano após ano, nós observamos o seguinte, que o número de vagas vem diminuindo. A nota de corte vem aumentando. Ou seja, o concurso fica cada vez mais competitivo. Então, você tem que começar agora a estudar, você tem que mandar ver. Tá certo, meus amigos? Vamos lá. E a banca é a Fundação Getúlio Vargas, né? A banca Fundação Getúlio Vargas não é uma banca considerada aí simples, é uma banca, pelo contrário, que tem até um certo nível de complexidade, mas estudando aqui no LAC Concurso, nós vamos tentar aí, fazer alguns aulões para vocês, algumas aulas extras aí, com foco na banca para você entender o mecanismo da banca. Isso faz a diferença, e mais o Personal Coach é o que nós propomos para vocês. O nosso curso, preste atenção, do IBGE 2016, completaço, tá? Completaço. Aqui é preço popular. A gente sempre trabalhamos com preços populares. Aqui você pode ter certeza disso. Eu tenho certeza, eu sou responsável pelo site, que o nosso valor agregado do curso é muito maior do que nós cobramos. Mas, o que eu vou dizer para vocês? Né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, porque por uma questão de princípios, nós adotamos preços aí bastante populares. 10 mensalidades de R$25. 10 mensalidades de R$25, o curso completaço. Você tem 120 dias de acesso. Durante esse período de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, né? Nosso projeto pedagógico do IBGE, tá? Como a prova é no dia 17 de janeiro, deixa eu confirmar a data aqui, 17 de abril, 17 de abril, nós estamos programando aqui 4 turmas pós-editais. A primeira turma pós-editais super confirmada, dia 18, começa o Personal Coach. Vou fazer o Personal Coach do IBGE ao vivaço aqui. Como o Personal Coach, a gente tem o ranking, a gente tem o quadro de medalha, essas coisas todas aí. Vou dar os parabéns para os primeiros colocados. Vou passar os recados do curso para vocês. Interatividade aqui no LAC é coisa fantástica. Turma 2 começa no dia 1º de fevereiro. A turma 3 no dia 29 de fevereiro, e nós teremos uma turma de reta final. Professor, qual turma eu devo escolher? Cara, é simples, meu pai sempre diz, os primeiros bebem água limpa.
Se você pode se matricular na primeira turma, cara, vai lá, matricula na primeira turma. Porque é simples, você tem mais tempo. Cara, a carga horária desse curso é pequeno. Então você pode fazer o seguinte, você pode assistir os vídeos quantas vezes quiserem. Professor, qual é a sua sugestão? Papo reto com vocês. Vou falar para vocês o seguinte, papo reto. Ó. Sugiro que vocês assistam os vídeos 2 vezes, cara. No mínimo 2 vezes. E claro, fazendo as anotações, fixando, pegando as dicas dos professores. Cara, isso vai fazer a diferença, você vai ficar competitivo, tá certo? Vem comigo aqui, vamos mais, né? Tá certo? Então aqui nosso quadro, nosso cronograma de turmas. Previsão 4 turmas, é claro que nós temos que ter quórum aí para essas 4 turmas, eu estou muito confiante, porque a qualidade do nosso curso é muito, muito boa, você pode ter certeza disso, tá? Inclusive eu vou fazer o seguinte para vocês, cara, como nós confiamos aqui no nosso serviço, eu vou dar uma cláusula de garantia extra para vocês aí. Pode se matricular no LAC Concurso, tá certo? Pode começar, a primeira semana do Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, já está disponível para vocês. E ó, olhando no nosso olho aqui, ó, olho a olho com você. Aqui é papo reto, aqui não tem enrolação. Você pode se matricular, você pode assistir o curso, tá? Começar a assistir, assiste as aulas, tá? 3 dias. 3 dias de degustação. Vai lá, assista os cursos. Se não gostar, se não atender às suas expectativas, você pode estar encaminhando e-mail para a gente. Pode mandar para o meu e-mail pessoal, anota aí, ó, lac.consultoria@gmail.com, tá? lac.consultoria@gmail.com, meu e-mail pessoal, que a gente vai providenciar para você a devolução do seu dinheiro integral, tá? Sem descontar nada, pode ter certeza, é cláusula de garantia. Só faz isso quem confia no seu produto, no seu serviço. Então tá aí para vocês aí, tá certo? Então está aí para vocês aí, nossa proposta pedagógica de calendário de aulas, né? Edital, nosso curso está 100% baseado no edital. Completaço, ainda não está completo, nós vamos estar gravando. Final do ano para a gente é muito difícil, porque a gente sempre concede férias coletivas, nós paramos as gravações, nós estamos retomando com tudo agora, dia 11 de janeiro, LAC 2016, se Deus quiser aí, né? Então, nós vamos estar completando o edital, a gente vai explicar sobre isso. Edital super publicado aí para vocês, tá certo? Então está aí para vocês do IBGE, né? Vamos lá, vamos falar da remuneração. Professor, remuneração, primeiro, requisito nível médio, tá? Nível médio. A remuneração inicial, atenção, por 40 horas semanais, pode chegar até R$ 4.638, né? Então você tem aí 3 níveis de remuneração, né? Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A1, tá? Você põe sem gratificação, R$ 3.098. Já é também um salário aí considerável inicial. E pode chegar até R$ 4.638. Professor, o que eu tenho que fazer, professor, para ter um salário desse? Olha, vou bater uma real para vocês. O professor já foi servidor público, já ocupei vários cargos, tá? Empresa pública, já fui empregado da Caixa Econômica, empregado da Sanemate, eu fui já gestor governamental do Estado de Mato Grosso. Então, por 10 anos, então eu conheço, aí mais de 10 anos, 2002 para 2000, 10 anos aí, conheço a cultura do servidor público, do serviço público. Então, o cara entra lá, ele tem que se preocupar o seguinte, olha, eu quero chegar no último nível o mais rápido possível. Então, cara, a regra aqui é fácil você chegar nesse salário do IBGE. Olha só, vem comigo aqui. Olha aqui, primeiro, né, você vai fazer jus lá um auxílio alimentação de R$ 373, ajuda, né? Ajuda no dia a dia, a remuneração do IBGE. Você vai fazer jus aqui assistência saúde médica e odontológica, tá certo? Uma é opcional, você vai ter aí, tá certo, valores de R$ 82 a R$ 667 por dependente. Ah, por que você está explicando isso? Tem muita gente que é do contra, sabe? Muita gente que fala assim, professor, esse salário é pouquinho, não vale a pena. Cara, não é só isso, cara. Não só de pão vive o homem, estabilidade, tem esses agregados que às vezes as pessoas não colocam na conta, mas no ano isso faz uma diferença gigantesca na remuneração do servidor. Então, olha só, tem direito ao auxílio
alimentação e auxílio aqui, assistência à saúde, né? Falando especificamente da gratificação. Professor, o que é essa gratificação? Aqui estão as regras, olha só, voltando aqui para vocês. Professor, sem a gratificação, né? Gratificação 1, gratificação 2 e gratificação 3. Professor, o que eu tenho que fazer para ter a gratificação? Sem gratificação, nada. Se você não tem nenhum tipo de qualificação, você já entra ganhando R$ 3.098. Agora, para ser a 1, a 2 e a 3, onde que estão os requisitos? Estão aqui. Os requisitos, nível 1, você tem que ter 180 horas aula de acordo com os critérios vigentes em normatizações internas, ou seja, de cursos de capacitação que você tem que comprovar. 180 horas. Para o 2, você tem que ter, olha só, 250 horas. Já a 3, você tem que ter o quê? Tem que ter uma especialização. Aí, no caso, você tem que ter, olha só, você tem que ter aqui, o servidor deverá comprovar a conclusão de cursos de capacitação, qualificação profissional, cujo somatório de cursos integraliza uma carga horária mínima de 360 horas, tem que ter 360 horas, ou curso de graduação ou pós-graduação, seja em nível de especialização, mestrado ou doutorado, de acordo com os critérios vigentes das amortizações internas. Ou seja, tranquilo, hoje pela quantidade que nós temos de faculdades, aí, quantidade que nós temos de cursos disponíveis, você pode fazer um investimento na sua carreira e você ter aí, você chegar a essa qualificação aqui, nível 3, R$4.000 por mês. Aí. Isso é o serviço público, gente. Tá certo? Então, esclareci para vocês aí a questão da remuneração, claro. O professor foi bastante breve aí. Se você tiver alguma dúvida, pode estar encaminhando para a gente aí, que nós vamos estar esclarecendo para a galera. Vem mais aqui comigo aqui, né? Vamos comentar agora um pouquinho da prova, gente. Da prova. Então, a prova nós temos 4 disciplinas, ok? Língua portuguesa, 20 questões. Então, temos uma parcela significativa de língua portuguesa. 1/3 da prova é de língua portuguesa. E nós vamos fazer um especial para vocês. Geografia, nós temos 15 questões, matemática, 15 questões e conhecimento sobre o IBGE, 10 questões. No total, nós temos 60 questões, né? Ok, tranquilo, né? Poucas disciplinas, não tem informática, não tem raciocínio lógico, a matemática aqui é tranquila, dá para você ficar competitivo. Ok? Bacana. Professor, quando faz o concurso, o que eu tenho que ter na cabeça? Você tem que ter um objetivo, você tem que ter um resultado a ser atingido, a ser alcançado. E o primeiro resultado de todo concurseiro deve ser o seguinte, cara. Todo resultado do concurso deve ser o seguinte. Primeira coisa, vencer o regulamento. Se o cara vencer o regulamento, ele não vai ser eliminado. Já é uma grande vantagem na vida do concurseiro. Tá certo? Temos aí uma grande vantagem na vida do concurseiro. E, professor, o que eu tenho que ter para não ser eliminado do concurso do IBGE? É simples, cara, o regulamento veio muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Primeira coisa, dentro daquela prova, olha, para você ser considerado habilitado na prova objetiva, o candidato que cumulativamente, primeiro, só isso, acertar no mínimo 40% do total da prova. Ora, vamos lá, são as 60 questões, são 100%. 40% são quantas questões, né? São quantas questões é 40%? 4 vezes 6, 24 questões. Então, você tem que acertar 24 questões das 36, das 60 questões para não ser eliminado. Fácil, muito fácil, né? Professor, segundo requisito, você não pode zerar nenhuma das 4 provas. Você tem que acertar no mínimo uma questão. Professor, pela sua experiência, isso tem algum significado especial? Sim, isso tem um significado especial. O significado especial que isso aí passa para a gente é o seguinte, gente. Esse significado aqui é o seguinte. Olha só. É que o órgão colocou uma nota de corte, um requisito bastante fácil, para quê? Para ter um cadastro de reserva. Então, isso sinaliza para o professor, isso é uma suposição pessoal, dada a nossa experiência de 19 anos de concurseiro profissional, que o órgão deseja ter uma lista de cadastro de reserva bastante extensa, porque vai eliminar poucos candidatos. Tá certo? Agora, você tem que estar aqui dentro, porque se você não conseguir esse requisito,
tá? Você será considerado eliminado do concurso. Pronto, aí acaba as suas esperanças. Mas professor, mas por que tudo isso? Porque esse concurso tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogáveis por mais 1, ou seja, 2 anos. Então, nesses 2 anos, atenção, gente, atenção, em 2 anos, vocês podem aí, tá certo? Vocês podem aí serem convocados. Agora, tem que ter uma pontuação boa, e isso nós vamos ajudar vocês, com certeza, né? Tá certo? Aqui diz em relação à legislação, o que está dizendo de tal, é uma garantia para o concurseiro. Professor, teve uma alteração na Constituição mês que vem. Essa alteração da Constituição vai ser cobrada no concurso? Não vai. Por quê? Porque aqui está cobrando somente fatos, acontecimentos, legislações pertinentes até a data da publicação do edital. Ó. A legislação com vigência após a data da publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas do concurso. Ou seja, é onde você vai estar aí analisando para você estar estudando aí. Tá certo, meus amigos? Vamos mais aqui, né? Prazo de validade. Nós temos aqui o prazo de validade de 2 anos, 1 ano prorrogáveis por mais 1. Professor, prorrogáveis. Tudo bem, eu sei que é prorrogáveis, mas pela tradição, pela prática administrativa, os órgãos normalmente eles prorrogam aí 90% dos órgãos aí, aliás, pouquíssimos casos que eu me lembro que ele não prorrogou o concurso, tá certo? 2 anos, então tem que ser bem qualificado, né? Professor, vamos falar do LAC, vamos falar das aulas, vamos falar do conteúdo, vamos falar. Você quer um diferencial aqui do LAC concurso? É o seguinte, aqui nós não, tá? Aqui nós não, atenção, aqui nós não podamos o professor. Nós passamos o conteúdo do professor e o professor faz o seu conteúdo. O professor aqui define a carga horária para explicar em detalhes a aula para você. Ou seja, aqui não é aula de visitinha de médico. Aqui são aulas competitivas, aulas detalhadas, ó, e competitivas. Por quê? Porque você tem que pegar um assunto, você tem que ir com profundidade a este assunto. Senão você está se enganando de aprender. E não é assim que funciona. Aqui no LAC a gente tem aulas detalhadas. Isso é importante, né? Eu vou fazer um comentário para vocês. Eu vi um curso aí oferecendo aí um concurso super difícil, né? Para Tribunal Regional do Trabalho, TRT, conteúdo muito extenso, o cara lá oferecendo 80 horas. Rapaz, 80 horas você não consegue, você pode ter certeza, você não fica competitivo. Você tem que ter muito mais horas aí de aula disponível para você ficar competitivo, né? Vamos lá, língua portuguesa, aqui está o conteúdo padrão, tá certo? O conteúdo padrão aqui, tá? O conteúdo padrão da Fundação Getúlio Vargas, tá? Fundação Getúlio Vargas. O nosso professor, nada mais e nada menos aí, grande professor Sidney Martins. Por favor, faça uma pesquisa sobre esse professor aqui, vocês vão ter uma referência fantástica sobre ele. Tá? Inclusive, vou pedir para o professor Sidney Martins fazer uma super aula de exercícios para vocês, somente da Fundação Getúlio Vargas, para você entender o perfil da banca, tá certo? 10, vocês estão muito bem servidos aqui de língua portuguesa. Se vocês perceberem aqui, ó, essa parte do conteúdo aqui, ó, tá, ó, aqui, ó, variação linguística, norma culta, observação de vista textual, ponto de vista textual, tá? Olha, participação na estrutura significativa do texto. Isso aqui é o quê? Isso aqui chama interpretação de textos. E nós estamos colocando para vocês o curso completaço do Sidney de gramática, de língua portuguesa e mais de interpretação de textos. Porque das 20 questões ali, cara, você pode ter certeza, no mínimo 4 questões serão de interpretação de textos. E interpretação de textos tem que ser estudado como uma disciplina. O candidato não pode ter preguiça de estudar. Ok? Vamos lá. Temos aqui matemática, né? É assunto bastante tranquilo aqui, né? Bastante tranquilo, tá? Então temos aí bastante tranquilo aí. Juros simples, PA, PG, álgebra, né? Operações de conjunto, volume, unidades aí. Nós temos aí um curso do nosso grande mestre, também podem pesquisar aqui, o nosso professor titular de matemática, professor Jefferson Fiel, tá? Língua portuguesa e matemática, Sidney Martins e o professor Jefferson Fiel, vocês vão mandar muito bem. Confira, pode acreditar, pode conferir aí, são grandes professores, né? Geografia, temos aqui o assunto de geografia, inclusive achei
né, que nessa prova de IBGE, geografia teria um peso maior, mas não teve um peso maior. Por que um peso maior? Porque você vai fazer concurso para o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cara, claro, o conteúdo básico é o quê? Geografia. Eu pensei que teria um conteúdo maior, mas não teve. Mas está aqui o conteúdo tranquilo, né? Esse conteúdo somado com conhecimento específico, que é conhecimento com o IBGE, tá? Nós temos 2 professores para vocês, né? Grande professor, Marcelo Alonso, tá? Vou passar para ele uma demanda bastante pontual aqui para reforçar o estudo de vocês, tá? Do professor aí Marcelo Alonso, e nós temos também o professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, inclusive, ele tem uma gravação conosco agora terça-feira. Ele vai tirar aí um pequeno recesso de 10 dias e ele retorna para as gravações depois. Mas podem ter certeza, matemática também está faltando 2 assuntos, mas a nossa estrutura do Lá Concurso nós vamos estar gravando tudo, tá certo? Podem ficar tranquilos. Nós estamos abrindo agora mais uma filial, mais um estúdio profissional dessa estrutura toda que vocês estão vendo aqui, que vai ficar em Brasília. Já temos lá a sala alocada, funcionário contratado, o estudo já está lá, já está na transportadora para chegar em janeiro, se Deus quiser, vou dar notícia para vocês da mais nova filial do Lá Concurso. Então, galera, esses são os nossos grandes mestres, ok? O nosso curso aqui é papo reto de transparência. Nós temos, no exato momento, nós temos aqui 101 horas, mas vocês podem ficar super tranquilos que nós vamos ultrapassar 120 horas neste curso, pode ter certeza, mais de 120 horas. 120 dias de acesso e investimento 10 de 25, só aqui no Lá Concurso. Nós temos aqui 970 mini questões para você exercitar durante as aulas, tá certo? A gente vai comentar sobre isso um pouquinho ainda hoje ainda. Nós temos o banco de questões. Professor, o que é o banco de questões? O banco de questões nada mais é do que o seguinte: são questões que já foram cobradas em concursos passados, tá certo? Questões que já foram cobradas em concursos passados, na qual os nossos professores corrigiram. Só que o banco de questões, o aluno tem que ter uma assinatura adicional de R$40, tem direito a 1 ano de assinatura das nossas questões do banco de questões. Tá certo, galera? Tem aí nosso resumo. Professor, e aí? Aqui é o que todo mundo faz, cara. É o básico do básico, tá certo? Que todo mundo faz. Mas o que faz diferença é esse cara aqui, projeto pedagógico. A partir do dia 18, começa o Personal Coach do Lá Concurso. Do dia 18 até a véspera da prova, todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E papo reto, se você cumprir essa meta de estudos, você pode ter certeza absoluta que você ficará super competitivo para esse concurso, né? Vamos lá, Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Professor, bacana, eu quero fazer isso aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar. Tá? Você vai ter que se organizar, você tem que chamar sua família, você vai ter que ter horas de estudos. Não tem jeito. Se alguém está vendendo algo diferente, está errado, gente, porque isso não tem jeito. Para você passar o curso, você tem que estudar. Eu passei esse estudo sem estudar. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo, cara. Né? Vamos lá. Então, de segunda a sexta-feira, se você se dedicar de relógio de 2 a 3 horas, você vai ficar competitiva. Sabadão, 6 horas e domingão, 2 horas. Então, inicialmente, essa é a carga horária para você estudar todos os pontos do edital. Pode ter certeza. Através do nosso Personal Coach do IBGE, confirmadíssimo, dia 18/1, tá, de 2016 aí. Ok, meus amigos? Vamos lá. Professor, mostra a carinha do personal. Está aqui o Personal Coach, né? Então, nós temos aqui um projeto pedagógico super complexo, super diferenciado. O que é Personal Coach? Mapa de batalha, que é o seu desenvolvimento semana a semana. Ranking, nós vamos ranquear vocês em relação à sua turma. Meus LACs, testes, estatísticas, né? Temos tudo aí, né? Tem todo o projeto pedagógico e aqui está o Personal Coach. Personal Coach é teoria e exercício, né? Então nós temos aqui, segunda-feira, por exemplo, dia 18, aula do Sidney Martins, classes gramaticais, 2 horas e 4 minutos, né? Então, primeiro, você faz uma avaliação inicial, 4 mini questões para você avaliar o conteúdo que você já tem, conteúdo
conhecimento já existente, você assiste a aula, o farol que está vermelho, ele passa a ficar verdinho, tá certo? Ficou verdinho, ele libera para você aqui um mini simulado, que são 8 questões referente à aula que você assistiu, para você ter uma média aí. Você tem aqui o desempenho final, que é uma fórmula matemática resultante ao desempenho anterior, banco de questões, que são exercícios, entendeu? Exercícios corrigidos, no caso aqui tem 18 exercícios, né? Aí você tem esse cara aí, tá certo? Acabou? Não, aí você tem a avaliação do dia. O que é a avaliação do dia? Cara, é para você arrematar, você ter uma revisão constante. É teoria e treino, assim que fica competitivo. Por isso que nós temos um altíssimo índice de aprovação nos concursos aí público com o método Personal Coach. São 20 mini questões, sendo 8 do dia e 12 anterior. Então, o que você faz é o seguinte, uma após a outra, você vai fixando o conteúdo, cara. E vai embaralhando todos os conteúdos. Isso vai o quê? Vai fazendo você ficar competitivo e você vai fixar o conteúdo, né? Tá certo, meus amigos? Tudo isso por 10 mensalidades de R$25, 120 dias de acesso. Tá certo, meus amigos? Espero você aí, venha se matricular no nosso curso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau, né? Ok, meus amigos, aqui do nosso Periscope, né? Voltei aqui para vocês, fiz a gravação aí do vídeo do institucional do IBGE. Nossa audiência está hoje bastante... também domingo de manhã, né, cara? Pô, professor, o que é isso? Domingo de manhã, né? Mas o professor aqui é 24 horas, eu estou no ar aí, tá certo, meus amigos? Então, olha só, daqui pouquinho... Daqui uns minutos, 10 minutos aí, nós vamos fazer a apresentação do INSS Turma 2. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.